Aqui algumas pessoas, eu, a Zara, o Fred, o Fernando, e basicamente nós somos um grupo de estudo, de intervenção e práticas sobre fenômeno de geeks. Estaremos estudando aí autarquices, estaremos estudando aí RPG e formas de poder atender o público geek. Então, gostaria aqui também de falar de algumas outras pessoas que estão nos apoiando, que estão apoiando nosso sonho. Então, não poderia deixar de falar da Lançando Dados. Essa camisa aqui que vocês estão vendo é da Lançando Dados, é uma loja que é lá de Recife. Eles têm várias camisas geeks, então tem também camisa de vampiro, camisa de RPG e etc. Dá uma olhadinha também na página deles, eles são muito legais. O Felipe da RPG é nosso atual presidente da associação, como é a associação, sempre esqueço, Associação Pernambucana de Jogadores de RPG ou de RPG e Jogos Narrativos. Isso, ele é o presidente e dono da Lançando Dados, tá aqui também somando com a gente. Nós temos o Gestalten. O Gestalten é uma galera que está fazendo formação em Gestalterapia, né? Um grupo que trabalha já com Gestalterapia há muito tempo aqui em Natal. Se quiserem fazer terapia com eles também, se gostariam de aprender mais sobre Gestalterapia, vocês podem ir para o Gestalt. Eles estão nos apoiando. Também na figura do Fred, que é um querido do Gestalten, né? E temos... Salve pro Fred! Perfeito. E nós temos o Coletivo Terra Sol. O Coletivo Terra Sol é um coletivo nordestino de jogadores, produtores, criadores de RPG. Então, se você é do Nordeste e tem interesse em saber mais, ou gostaria de criar um sistema, gostaria de fazer um financiamento coletivo, etc, etc, vocês podem falar com o pessoal do Coletivo Terra Sol, que é uma galera massa, uma galera super aberta, que gosta de trocar ideia. Meu WhatsApp é cansado já, porque eles falam o tempo todo no grupo, brincadeira. Mas, basicamente, falem com o pessoal do Terra Sol também, que eles são muito legais, estão apoiando a gente. E é isso, de forma geral. Acho que a gente já pode passar para a nossa primeira mesa, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tem algum adendo? Eu vou. Ah, tem que sentar, né? Desculpa. Me empolguei aqui, galera, desculpem. Então, tô aqui na mediação, mas qualquer coisa, se precisarem de alguma coisa... Tá bom, tá bom. Então, eu gostaria, primeiro, para abrir essa mesa aqui, gostaria de falar que vai ser uma mesa sobre RPG e a ideia da gente poder jogar de forma segura, inclusão em RPG. Vou estar falando aqui a bio das pessoas e a gente começa, tá? Então, a gente tem aqui Liliane, psicóloga especializada em saúde mental. Liliane Félix atua há mais de 10 anos em saúde pública. Sua prática clínica abrange psicoterapia individual e grupo com crianças, adolescentes e adultos, incluindo o diagnóstico do autismo e intervenção precoce. Sempre valorizando a singularidade de cada pessoa e promovendo novas formas de existir com mais fluidez e vivacidade. Palmas para a Liliane, pessoal! Importante a Liliane, essa aqui que está no meio, tá? É importante a gente estar, né, mostrando quem é quem. A gente vai falar aqui e vai trazer Amélia, Pulpes in Love, Rafaela Batista, narradora profissional no Covil do Lich, criadora de conteúdo digital na Twitch e no YouTube, escritora e autora. Palmas para Amélia! E compondo a nossa mesa, nós temos Mônica Solange, no tempo livre, dona de gato, otaku e bordadeira, no âmbito profissional, psicóloga graduada pela PUC Minas, formada em gestalterapia e em especialização de neuropsicologia e reabilitação e neuropsicologia aplicada ao contexto clínico. A experiência e a sociedade têm demonstrado o pedido por mais conhecimento, como inclusão, criatividade, fora dos ambientes, etc, etc. Então, palmas para Mônica! Agora eu vou deixar o microfone com vocês, né? E qualquer coisa, a gente vai olhando aqui o tempo, levantando as plaquinhas, tá? Qualquer necessidade, vocês falam com a gente, ok? Nós estamos trabalhando. Dá para me ouvir bem, né? Então, como ele apresentou, eu sou a Mônica, psicóloga, gestalterapeuta, estudante de neuropsicologia, e para auxiliar nessa conversa eu fui pesquisar artigos de neuropsicologia relacionados a RPG.
Estudando sobre neuropsicologia, a gente vai entender que alguns processos do nosso cérebro, eles são relacionados diretamente e indiretamente ao como a gente se percebe no mundo. E o como a gente se percebe no mundo vai afetar as nossas experiências. Existe um conceito na neuropsicologia que se chama funções executivas. As funções executivas são as atenções, as memórias, concentração, criatividade, resolução de problemas, controle inibitório, que é quando a gente sabe que em determinados locais a gente não pode fazer determinados comentários. Isso seria um exemplo de controle inibitório. Planejamento a médio, a longo e a curto prazo. E quando a gente pensa no ambiente, que é um grupo que tem um mesmo objetivo, e dentro desses objetivos tem subatividades em que a pessoa tem que se lembrar o que está acontecendo, como é o personagem dela, tem que projetar nesses personagens uma criatividade de ser um pouco diferente de si mesmo, como é que lidaria com uma situação, seja por conta do cenário, por conta do ambiente, né, ou por conta das relações que estão acontecendo. Então a aventura vai acontecendo e vai proporcionando para cada pessoa a possibilidade de construir mais criatividade, de exercitar a memória de trabalho, que é a memória que a gente usa naquele momento que a gente está fazendo algo, a memória de curto prazo, quando a gente tem que lembrar o que aconteceu na sessão anterior, né? Quando a gente vai jogar um dado, a gente tem que perceber o ambiente, tem que conseguir criar na nossa mente como é aquele mapa, onde está cada personagem, onde está cada monstro, como é que funciona. E isso vai possibilitando também socialização. Quando a gente pensa que é um grupo, precisa considerar como cada personagem vai agir, como cada personagem vai reagir às nossas ações. Então, isso tudo conversa com inclusão. Quando a gente vai pensar em socialização, por exemplo, a socialização ela pode ser algo muito necessário para casos em que a pessoa se sinta menos adaptada a alguns locais, por exemplo, a escola ou a faculdade. Ter um grupo com quem você se identifica pode facilitar com que você possa se sentir sendo você. Ou quando você tem a possibilidade de viver um personagem diferente de você, você pode pensar formas mais criativas de sair de situações. Então é a resolução de problemas. Tem várias situações no RPG que possibilita esse crescimento pessoal e também comunitário, porque ele acontece em grupo. Quando você percebe os outros personagens, como cada um reage, o tempo que cada um leva para pensar, para agir numa situação, se alguém sai da situação em vez de solucionar. Tem relações que acontecem nesses ambientes que vocês podem testar coisas que seriam difíceis de serem testadas na vida real. Vai entrar surdinamente no reino e vai tentar roubar alguma coisa de alguém que é nobre, e isso é algo que a gente pode vivenciar de uma maneira metafórica na nossa vida. Mas no jogo é um espaço seguro, em que o que acontece ali fica ali, não é motivo de algum tipo de piada que seja pejorativa, é um momento em que todo mundo está junto, em que todo mundo pode se divertir, né? Então, são ambientes muito propícios à inclusão, seja a inclusão de pessoas neurodivergentes, inclusão de pessoas da comunidade LGBT, inclusão quando a gente pensa não necessariamente as pessoas que estão jogando, mas algum personagem que aparece que ele tem alguma dificuldade e por isso ele precisa de um contexto diferente, uma acessibilidade, e os jogadores vão pensar como fornecer isso para esse personagem que aparece na história. Tá fazendo sentido? Vocês estão... Certo. Bom,
basicamente, tem muitos aspectos que a neuropsicologia tem estudado. A neuropsicologia, a psicologia, abordagens diferentes, psicanálise, TCC, gestalt terapia, fenomenologia. E isso está possibilitando com que os psicólogos, os terapeutas e as pessoas possam utilizar do RPG, que já é algo recreativo, um ótimo recurso para trazer pessoas que já têm interesse ou pessoas que possam se beneficiar desse jogo como uma forma de trabalhar alguns aspectos. Eu trouxe ideias mais relacionadas a desenvolvimento neurológico, mas falando sobre socialização, a gente consegue ver também possibilidades que são mais relacionais, que são mais de experiência, de troca de experiência, e aí nisso eu vou dar mais abertura para Liliane e a Amélia falarem a experiência delas, né? A gente vai ter uns 10 minutos ou um pouco mais no final, caso vocês queiram fazer perguntas. E estamos abertas a essa conversa, disponíveis. Boa noite, eu me chamo Liliane, como foi dito. Eu sou psicóloga e atualmente eu trabalho em um CAPS, aqui do município de Natal, é um CAPS infanto-juvenil. E os CAPS são um serviço estratégico para a reforma psiquiátrica brasileira. Quando a gente fala de inclusão e de CAPS, de RPG, eu acho que tem tudo a ver. Porque um dos propósitos do CAPS, o grande objetivo do CAPS é a construção do laço social, é a construção da inclusão. No entanto, quando a gente vai falar de inclusão, a gente precisa considerar alguns pontos. E desde 2022, a gente está desenvolvendo um trabalho, uma oficina terapêutica que envolve o RPG como recurso principal. E a gente trabalha especificamente com adolescentes. O primeiro grupo formado foi o Couve do Pão de Queijo. A gente já está no terceiro grupo. Agora está o Pentagrama e antes foi o Pássaro Negro. E aí, desde então, a gente vem trabalhando com esses adolescentes e a gente tem aprendido bastante com eles sobre inclusão e sobre essa construção do laço social que a Mônica vem contando aqui já pra gente. E quando a gente pensa em inclusão, a gente sempre tem que considerar que a gente trabalha com os adolescentes no sentido do desenvolvimento da empatia, também da escuta, né, do outro e também do acolhimento. O nosso ponto de partida, né, a primeira regra do jogo da gente é o acolhimento. Ter um espaço em que esses adolescentes tenham voz e que essa voz seja uma voz ativa, seja uma voz protagonista e também uma voz que é ouvida e acolhida. Então, a gente sempre tentou propor um espaço que seja seguro de expressão. E é claro que a gente vai usando algumas ferramentas para construir essa segurança com eles. A ferramenta principal que a gente utiliza é a sessão zero, né? Que é aquela em que a gente vai combinar o que é que pode fazer, o que é que não pode, se pode falar, enfim, os temas que podem ser abordados. Mas existem outras estratégias que a gente pode usar. Eu acho que fica de acordo com o grupo, né? O grupo que vai escolher aquilo que é mais adequado para ele. E quando a gente vai pensando em falar de acessibilidade, eu acredito que não envolve só o material, não envolve só as regras. Também envolve o espaço, né? O ambiente e também os personagens. Incluir os personagens do jogo que tenham alguma deficiência, personagens negros, LGBT. Pode ser bem legal, por exemplo, um personagem que tem um braço mecânico, né? Ou então uma metralhadora na perna, pode ser bem interessante. E a gente vai adaptando os recursos, né, de acordo com as necessidades. Então a gente não propõe antes que os recursos sejam adaptados, a gente vai sentindo o que é que precisa e a partir daí a gente vai adaptando. Uma coisa interessante que a gente também tenta ter cuidado é como é esse local. Esse local é adequado, ele é acessível para uma cadeira de rodas, os banheiros são acessíveis para uma cadeira de rodas, então essa também é uma preocupação, que é muito importante, não só nos contextos de RPG, mas no contexto do CAPS em si, em geral. E eu acredito que isso não serve só para o CAPS, só para mesas de RPG propostas por psicólogos. Isso é para toda a mesa, né? Para qualquer sessão de RPG. E uma das coisas que a gente também tem percebido que é importante flexibilizar as regras.
Então a gente não fica tão focado no sistema, mas na diversão. Então muitas vezes é preciso flexibilizar as regras para que todo mundo possa jogar e se divertir. E uma outra coisa que a gente tem aprendido sobre inclusão nesse trabalho é que é essencial que essa inclusão não seja feita de forma estereotipada. Quando esses personagens, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas pretas, são colocadas só no lugar de vítima, né? A gente tenta propor que esses espaços explorem as potências também dessas condições. E é claro que a gente vai encontrando desafios nesse caminho, né? E o principal desafio que a gente vem encontrando é um material acessível. Por exemplo, dados em braille ou um livro que tenha um formato que seja acessível para uma pessoa cega ou com deficiência visual. E eu acho que essa parte, né, da acessibilidade dos materiais é uma parte fundamental para construir um RPG que seja realmente inclusivo. E para finalizar, eu queria dizer que pensar o RPG na perspectiva da inclusão é permitir que o jogo se transforme em um espaço que fortalece a autonomia, o vínculo, a representatividade e que se torne um espaço seguro, que valoriza a singularidade de cada jogador. Obrigada. Oi? Boa noite, eu sou a Amélia, eu sou narradora profissional do coletivo do Covil do Leite, como ele havia dito. Eu vim aqui falar principalmente de uma visão muito mais na experiência de RPG, né, como narradora, e alguém que já está há alguns anos nesse ramo. Principalmente como ela acabou de dizer, né, a questão da inclusão nas mesas é muito importante, porque para algumas pessoas pode não vir naturalmente essa questão. Eu, por exemplo, quando vou fazer os NPCs das histórias que eu crio, eu sempre crio alguém que pertence a alguma minoria, não por eu ir atrás disso, mas sim por acabar vindo naturalmente, por ser um grupo que eu já me lembro de colocar nessa história. E eu vim aqui também principalmente falar com a questão de que, principalmente porque isso combina muito com o tema atual, que é de um sistema que ele é relativamente recente, brasileiro inclusive, que é o Grimório do Coração. Ele é um sistema que foi criado para narrar histórias que se passam no universo da franquia de jogos Persona, que é uma franquia que recentemente começou a ser legendada em português brasileiro. Que um dos principais pontos desse sistema é que o desenvolvimento de ficha e de personagem não está só necessariamente ligado no desenvolvimento de combate, mas sim na questão do mental do personagem, onde não há uma progressão se não há um crescimento mental para o personagem. Como se tivessem vários estágios por onde o personagem tem que passar para ele atingir um ponto de poder. E isso pode ser principalmente visto na questão de que uma grande inspiração na franquia Persona são as diversas filosofias que foram criadas por Carl Jung, que falam dos arquétipos, dos arcanos, do coletivo inconsciente, onde muito é trazido nisso para o Grimório do Coração também, onde a questão da jornada do tolo é trazida a questão das conexões que o personagem tem com outros personagens da história, sejam eles personagens de outros jogadores ou NPCs criados pelo mestre, onde ao ele fortalecer o seu laço com outros personagens, ele vai tendo mais oportunidades de se ver melhor de outra perspectiva e com isso conseguir se entender melhor, ao mesmo tempo que ele vai vendo esses outros personagens se vendo melhor, de certo modo tendo a sua própria jornada emocional muito mais do que física. Então é um sistema que, quando eu vi que o assunto era exatamente essa questão psicológica, me fez bastante pensar nele. Especialmente porque ele não é um sistema muito conhecido
E, além de tudo isso, é um sistema brasileiro. Ele foi criado por uma pessoa brasileira. Então, eu acho muito importante ele receber essa atenção e esse amor, porque é um sistema para se narrar com muito amor. Além disso, é claro, tem a grande questão de que se abre muitas oportunidades para o mestre trazer questões dos jogadores para os personagens, é claro, conversando com eles, né? Que combinam com toda a questão da narrativa, onde, por exemplo, em uma mesa que eu estou narrando desse sistema, o Grimório do Coração, um de meus jogadores é uma pessoa transgênero, onde o personagem dele também é. E como os personas, que são os seres que os personagens invocam, são versões idealizadas deles, chegando a tomar até a forma de personagens de conto de fadas ou figuras históricas, eu e esse jogador acabamos conversando para que, como o personagem dele é um homem trans, nós decidimos então que o mais devido ao personagem dele como seu persona seria o Pinóquio, com a grande questão dele se tornar um menino de verdade, sendo trazida para o personagem também. Então tem toda essa questão de, com o desenvolvimento do personagem vai ocorrendo, o persona dele pode chegar a evoluir, onde no começo da história o persona do personagem, que é o Pinóquio, é apenas um boneco, como ele é no começo da obra, mas com o decorrer ele vai lentamente se tornando um humano e um menino de verdade, assim como o personagem vai lentamente se entendendo melhor como um homem trans. E isso é só uma das várias maneiras que você pode trazer tanto a questão da inclusão, quanto trazer a psique dos jogadores e dos personagens nesse sistema. Há várias maneiras de que você pode incluir isso e trazer várias questões. Então, é algo muito amplo que vai muito de mestre para mestre. Opa, som, boa noite. Então, eu acho que a gente podia abrir um momentinho para perguntas, né? E depois a gente vai para a segunda mesa. Parabéns, meninas, foi muito legal. Fico muito feliz de poder escutar vocês, né? Certeza que o pessoal curtiu também. Queria perguntar, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Lembrando que nossa segunda mesa também vai versar sobre psicologia e RPG. Caso vocês não queiram fazer a pergunta agora, vocês podem segurar. A gente pode chamar depois o pessoal do novo pro palco, né? Para que eles possam falar. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa ou comentar alguma coisa? O microfone não chega até aí, tá? Senão, eu prometo que eu chegaria aí. Mas senta aqui, por favor. Licença, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, primeiramente, pelas falas, né? Eu tava ali escutando, só falei, rapaz, eu vivo um pouco dessa experiência, né? Eu jogo RPG há aproximadamente 20 anos. E é muito interessante ver vocês falando tanto dessa parte da inclusão e da parte da psicologia também. E principalmente, acho que todo mundo aqui, quem passa pela parte da pandemia, né? A gente usou de métodos de escapismo para poder tanto fugir desse horror que foi a pandemia, como nos aprofundar também, né? E uma coisa muito interessante que, como você citou também, Jung, né? Essa parte da sombra, essa parte dos arquétipos, uma coisa que eu comento muito com o meu mestre, que é meu melhor amigo, como isso nos ajudou a desenvolver, e eu não tinha percebido isso antes. Vocês falando me lembrou disso. Eu queria saber a opinião pessoal de cada um de vocês, como vocês acham, assim, que o quanto de nós podemos inconscientemente colocar no personagem. Que às vezes nós criamos um personagem que é o oposto da nossa personalidade, né? E tanto é que às vezes você se depara com decisões dentro de jogo e você pensa, poxa, eu nunca tomaria essa decisão, mas o meu personagem, para ele, totalmente faz sentido isso. Então, assim, da parte psicológica, o quanto vocês acham que ao longo de uma campanha e as decisões que o personagem toma, o quanto daquilo é uma parte do nosso subconsciente que a gente está desenvolvendo através daquele personagem? E como isso nos afeta
no dia a dia, o que a gente aprende disso e nos afeta no dia a dia, desenvolver essa parte do subconsciente. Muito boa pergunta, né? Ótima participação, comentário. Eu acredito que dá para começar primeiro pela parte da pandemia, né? A gente estava falando sobre inclusão. O RPG ele pode ser um movimento de fortalecimento de comunidade também. Então, poder ter esses grupos online também é uma forma de se fortalecer como um grupo, que é algo que ajuda no nosso desenvolvimento pessoal e outros também. Sobre o colocar algo da gente, às vezes inconsciente, às vezes o oposto, eu tive uma experiência que foi de grupo terapêutico de RPG, em que o mestre, Fred, ele intencionalmente queria que a gente encontrasse para o nosso personagem e através da nossa própria personalidade também, algumas características que fossem mais fáceis e depois que a gente encontrasse isso, para a gente encontrar o que seria difícil. Então, que dentro da psicologia, dentro da Gestalt terapia, a gente chama de polaridade. É quando, por exemplo, eu sou uma pessoa muito gentil, então é muito difícil para mim ser agressiva. Como é que eu posso colocar isso no meu personagem? Entende? E aí a gente vai fazendo essas experiências, essas situações em que eu preciso me posicionar de uma maneira diferente. No meu caso, ele colocou algo especificamente para mim. Posso falar, né? Se eu tô falando, quem não pode falar é ele, mas eu posso falar. Porque era o meu personagem, aí tem a questão, né, do sigilo e tudo mais. No meu caso, ele colocou um momento na aventura em que eu tinha que tomar uma decisão que eu me colocasse como prioridade. Porque na minha vida pessoal e profissional, eu cuido muito das outras pessoas. E se eu não me colocasse como prioridade, não colocasse aquele momento que estava acontecendo como prioridade, eu não ia avançar na aventura. E aí eu pude pensar como é que eu conseguiria fazer isso. Como era para mim possível de fazer isso. E aí a gente, dentro da Gestalt terapia, a gente amplia a criatividade da pessoa para se ajustar a determinadas situações. Quando a gente faz isso no RPG, a gente está experimentando formas diferentes de agir num local mais seguro, inclusivo, em que a gente consegue notar como se sentiu em fazer isso, notar como foi a reação das outras pessoas quando você fez aquilo e percebendo que algumas situações são mais possíveis do que o que a gente imaginou. E aí isso vai para a vida pessoal também. Não sei se te respondo. Com as meninas, se elas têm mais a contribuir. Eu agradeço a pergunta, muito interessante. E esse é um tema, quando a gente trabalha no contexto clínico, que é um tema que aparece muito. Eu tenho percebido que quando os meninos e as meninas e os meninos vão construindo os personagens, eles colocam muito deles nos personagens, da história pessoal, dos dramas que foram vividos. E quando a gente vai jogando, a gente vai experimentando outras formas de lidar com essas questões. Às vezes a gente vai fazendo também provocações para que eles também se mobilizem e lidem com essas questões de outras maneiras. E é muito interessante ver isso porque eles vão experimentando essas outras formas. E isso vai refletindo na vida deles fora do jogo. Então, questões que para eles eram muito sensíveis passam a não ser tão sensíveis assim, porque eles tiveram a oportunidade de viver aquilo, como a Mônica falou, de uma forma mais segura. Então, sim, eu acredito que a gente coloca muito no nosso personagem de nós, às vezes o oposto, às vezes muito parecido conosco, mas de qualquer forma, ali a mesa é um espaço em que a gente pode experimentar, ser outras pessoas, fazer outras coisas de uma forma segura e depois tirar esse aprendizado para a nossa vida pessoal. Como uma mestra, eu acho essa pergunta muito importante e interessante também, por conta que, como alguém que vê os jogadores fazendo as fichas, eu consigo ver muito, e conhecendo eles, né, eu consigo ver muito bem o quanto eles colocam de si nos personagens.
E eu acho que isso varia muito, onde uma pessoa pode tanto fazer um personagem que é o que ela queria ser, o que eu vejo bastante, mas também há certos jogadores que eles gostam de fazer, por exemplo, um personagem para se soltar do que eles normalmente fazem. Por exemplo, como ela disse que normalmente faz personagens gentis, fazer um personagem maldoso ou mais egoísta seria uma novidade. E eu acho muito importante o jogador, às vezes, sair da caixa para fazer essas coisas assim, porque isso dá a oportunidade dele perceber suas próprias ações. De certo modo, como se ele pudesse ter uma visão de quem ele é de terceira pessoa. Como se ele pudesse olhar para como ele está fazendo um personagem mais maldoso ou que tem uma visão diferente, ele consegue ter uma perspectiva maior e mais ampla da visão dele. Por exemplo, eu já tive muitas experiências com jogadores que adoram fazer personagens que se transformam em criaturas gigantes porque eles têm dificuldade de reconhecer a grandeza deles mesmos. Então eles conseguem atingir isso nessa fantasia que é o RPG também. E com isso, jogando na história, né, eles conseguem se olhar mais no espelho e olhar mais deles, entender mais que talvez não seja como eles se veem na vida real. Então, embora seja uma fantasia, isso ainda nos dá a chance de refletir nas metáforas disso que podem ser aplicadas em nossa vida. Muito bom. Então, pessoal, primeiro eu queria perguntar para vocês conhecem isso aqui? Quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece? Perfeito. Isso aqui é uma ficha de consentimento para RPG, tá, pessoal? Basicamente, a gente tem aqui alguns temas em comum que podem aparecer no RPG. E aí vocês vão marcar, caso vocês se interessem em jogar após a nossa mesa, um consentimento no sentido de, tá de boa para mim, não tá de boa para mim, se puder não incluir, né, na aventura, por favor, né, reconheça. E outro, não inclua de jeito nenhum, tá? Então a gente vai estar passando isso aqui para o pessoal, né? Quem tiver interesse de jogar também, por favor, deem para o mestre depois, antes da aventura, porque senão a gente vai, né? A gente não vai conseguir aplicar. Então, basicamente, o mestre tem que olhar e dizer assim, isso aqui para essa pessoa não é possível. Por exemplo, uma das coisas que tem aqui é ratos. Alguém pode ter fobia de ratos, né? Então, preferencialmente, o mestre vai tirar essa parte, vai substituir ratos por, enfim, qualquer outro monstro, ou essa é a ideia, tá? Então, acho que alguém tem mais alguma pergunta sobre esta mesa? Chega. Como você preferir, vamos escutar. Oi, boa noite a todos. Eu sou o Vitor, eu sou estudante de psicologia e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a utilização do RPG como forma de aceitação, já que eu tenho muitas perguntas relacionadas à psicologia, então eu vou deixar para a próxima mesa. Mas como a gente está falando sobre inclusão aqui, eu acredito que o processo de aceitação de seja uma pessoa LGBT+, ou uma pessoa preta, uma pessoa que às vezes não tem a noção noção social a que pertence, como se vocês têm algum relato ou algo que vocês já aplicaram para trazer esse processo de aceitação dentro desse processo de inclusão durante as mesas de RPG como terapia ou como jogos de RPG comuns. Pensar em aceitação, na minha vivência, né, assim, a aceitação, a gente pensa muito na coletividade, a gente vivencia isso no grupo. E o que eu tenho percebido é que o grupo favorece tanto a autoaceitação quanto essa coisa de fazer parte de um coletivo, estar em grupo, esse pertencimento.
E o RPG ele favorece muito esse pertencimento e essa aceitação coletiva, né? A gente vai vendo que os meninos vão formando vínculos. Aquele menino que nem saía de casa, de repente começa a sair de casa porque quer jogar RPG. E aí forma um grupo de amigos e esse grupo não está só na mesa, não fica ali restrito só na mesa. Ele vai para a vida, vai para o parque, vai para a cidade. E aí quando eu penso em aceitação, para mim vem muito isso, desse pertencimento ao coletivo. De não estar mais isolado, em ter coragem de encarar o mundo e apresentar sua identidade para o mundo, a partir dali, daquela relação que começou numa mesa de RPG. Essa questão também é muito importante, porque, como ela mesma disse, a questão de não se sentir aceitado é bastante sobre você não ter um meio para se encontrar, não sentir que você não tem um lugar para estar. E estar numa mesa de RPG, tanto como jogador como mestre, permite você não só criar e desenvolver amizades dentro do universo, mas também entre o meio, né? Como vocês estão todos jogando um jogo, tendo as experiências um com o outro, isso traz algo muito grande, especialmente para quem não sai muito de casa, quando se faz presencial, que isso dá uma oportunidade tanto da pessoa ver mais, se abrir mais, sair mais. Então, de certo modo você chamar um amigo assim que é meio antissocial, ou que não conversa muito, ou que é meio triste, você chamar ele para jogar um RPG, porque isso já traz tanto a questão de você se lembrar dele, quanto da questão de você mostrar a quanto você quer conhecer ele melhor, quer se unir mais a ele, quer trazer ele para esse ambiente. Então, é sempre muito bom estar lá com amigos e fazer amigos lá, exatamente porque todo mundo lá, você vai estar criando um ambiente de inclusão lá. Você vai estar criando um ambiente para que todo mundo lá possa se sentir bem, confortavelmente, que isso é trazido através da acessibilidade, especialmente com a questão da confortabilidade. Você perguntar o que deixa as pessoas confortáveis ou não durante uma sessão. A gente tem algumas inscrições, né, de perguntas. E aí eu acho que a gente faz a última pergunta para depois a gente ir para a segunda mesa, né? Segura, anota essa pergunta, porque ela não será perdida. Boa noite a todos, me chamo Maxwell, sou profissional da área também, sou entusiasta do psicodrama e eu queria saber como é que vocês lidam, a gente fala sobre muita inclusão e essa sublimação que nossos personagens, os personagens das pessoas que estão na mesa, têm impacto, né? E essa transferência de energia, etc, etc. Mas aí eu queria saber de vocês como é que vocês lidam do inverso. Aquela pessoa que está ali se demonstrando, ou mostrando o que ele queria ser de fato, as emoções que eles têm ali, mas e depois que a mesa acaba, como é que ele vai lidar com aquelas emoções? O que é que ele leva para o mundo depois? Como controlar isso ou como conduzir da forma adequada? Esse é o meu questionamento e obrigado. No contexto do CAPS, a gente tem um trabalho muito profissional e ele não se resume, por exemplo, à oficina terapêutica. Ele está para além disso. Então, o sujeito que frequenta o CAPS, ele é assistido por uma equipe. Então, a gente vai cuidando dele, não só ali no grupo. Então, a gente acaba, quando isso extrapola para outras áreas, a gente tem um suporte que vai para além do grupo, né? Tem toda uma equipe. Mas o grupo também, ele oferece esse cuidado fora do jogo, fora da mesa. Porque à medida que os jogadores vão se conhecendo, eles vão criando um senso de pertencimento. Então, o cuidado não é só vindo da equipe, mas também do grupo. Quando acontece alguma coisa, quando alguém fica mexido, eles mesmos vão criando formas de cuidar um do outro. Eu acho bastante verdadeiro isso, a questão do grupo se ajudar, por conta que, especialmente a questão de que, como um grupo de jogadores, né, não pode ser só o mestre que tem que fazer tudo com eles têm que fazer a questão do trabalho em equipe. Mas essa questão do durante e pós a mesa é extremamente, me lembra bastante
por conta que eu mesmo já tive muitos jogadores que durante a mesa eles parecem que são outra pessoa, por conta que durante ela eles se sentem mais soltos, mas após ela é quase como se tudo isso desaparecesse. E é muito importante perceber isso, por conta que o que faz, você tem que pensar o que faz aquele jogador se sentir bem dentro da mesa, que quando ele está fora dela ele não sente mais. E se tem como trazer isso para fora da mesa, por conta que às vezes é uma grande questão de como ele está se sentindo em relação a isso. Às vezes não é só sobre o ambiente físico, mas sim principalmente pelo ambiente mental, de onde ele está com sua cabeça. Se durante a mesa ele está com a cabeça em um lugar que ele se sente bem, talvez tenha como trazer fora da mesa ele para esse lugar também. Onde, dando um exemplo de minha experiência, eu como mestra sempre tive o clássico, o bardo que gosta de flertar com qualquer personagem que eu faço, mas que a jogadora em questão, que estava fazendo esse bardo, ela fez uma personagem pansexual, porém que ela não se identificava como pansexual na época ainda, porque ela tinha muita dificuldade de se identificar com isso e entender o que ela sente. Onde durante o RPG ela encarnava essa personagem e conseguia interpretar isso normalmente, mas fora ela não sentia que ela era. E com o passar do tempo, que como eu havia dito, ela foi olhando para a maneira que ela age durante o RPG e vendo com uma terceira pessoa o que ela pensa, ela foi lentamente conseguindo se aceitar e se identificar com isso, e se aceitar como isso também. Bom, então, muito obrigado, meninas. Queria que vocês tivessem uma foto oficial dessa mesa, porque é uma composição maravilhosa. Muito obrigado por estarem aqui, por estarem apoiando a gente, por falarem brilhantemente. E foi massa, tá? Muito obrigadão. Zara, tu tira essa foto aqui. Vocês podem fazer em pé. Sentado, chiques. Obrigado, vamos dar início à próxima mesa, né? E aí, vocês podem se retirando com calma, com tranquilidade, com paz. Por favor, deem lugar para as coisas. Obrigado. Sem acidente de trabalho, por favor. Pessoal, agora a gente vai para uma segunda mesa, tá? Quem tem perguntas, por favor, vale para as perguntas que faremos para a segunda mesa, caso precisem de outras pessoas cheguem junto, perguntem, etc. Então vamos lá. Eu gostaria de chamar aqui Frederico Dantas Ramalho Cavalcante. Frederico, que é psicólogo graduado pela Unir, formado em Gestalterapia pelo Gestalten, sócio fundador dos Psicoterapeutas Geeks. Ele é graduado e pós-graduado em Direito, ávido mestre, jogador de RPG e outras coisinhas mais, né? Perfeito. Gostaria de chamar aqui também para compor a mesa Sara Cristina Andrade Barbosa. Ela que é psicóloga, mestre, especialista em psicologia clínica pela UFRN, empreendedora, professora e palestrante na área de psicologia, comunicação, inteligência emocional, relações interpessoais, gamificação e jogos de saúde mental, sócia fundadora dos Psicoterapeutas Geeks, entusiasta, incentivadora do empreendedorismo, da inovação, etc, etc, etc. Então, vamos embora começar a falar sobre psicologia RPG, que a gente já estava falando, mas a gente vai continuar. E aí depois a gente vai ter mais uma roda de perguntas, tá? Simbora. Boa noite, gente. Boas-vindas novamente a todos vocês. Então, essa mesa que a gente viu agora sobre inclusão falou, na minha opinião, maravilhosamente sobre RPG e psicologia
e fenomenologia numa prática, falou-se de Jung também, achei maravilhoso. E gostaria de destacar uma palavra que foi falada durante a mesa anterior, que foi, eu sei que é uma palavra meio clichê, mas eu gostaria de destacar. Não é clichê na verdade, para mim não é. Amor. Amor, o que é o amor, gente? Cada um vai ter um conceito, cada um vai ter uma visão e cada um vai ter uma experiência do que é amor para si. E provavelmente vai ter essa experiência mais no sentido de verbo do que de substantivo, ou seja, amar. Como é que a gente pode ser, muitos psicoterapeutas aqui, como é que a gente pode, estudantes inclusive, de psicologia, como é que a gente vai afetar e ser afetado, cuidar do outro e de si, se não tiver o amor aí preenchendo, o amor envolvendo as relações? Se você é um psicoterapeuta e não consegue amar a pessoa que está diante de você, não estou falando de coisas extremas, de coisas erotizadas, não, estou falando de amor no sentido de respeito, de cuidado, de humanidade, de dignidade. Então, quando a gente pensou no RPG com a fenomenologia, a gente pensou primeiro em trazer o RPG tradicional e modificá-lo para que houvesse a presença da epistemologia, da nossa abordagem, ali na nossa prática terapêutica, porque a gente queria que fosse não só RPG, mas também psicologia, gestalterapia, fenomenologia. Então, isso já começa com um cuidado de ser terapêutico verdadeiramente, uma terapêutica validada pela abordagem que a gente segue. Então, essa validação é fundamental, porque a gente não tirou nada do zero, da nossa cabeça, das nossas notas mentais, dos nossos fantasmas inconscientes, sei lá o que for. A gente tirou da epistemologia que já existia e contaminou o RPG dessa epistemologia, dessa fenomenologia. Eu sei que a palavra contaminar é meio estranha, mas é por aí. A gente preencheu e meio que infectou o RPG, e o RPG está no sangue do RPG, essa liberdade, e a gente colocou mais da epistemologia, mais do que a gente faz junto com o RPG. Então, o amor é fundamental desde o início. Se a gente não tivesse amor e cuidado, não teria nem feito isso. E a gente está produzindo, pesquisando, escrevendo TCCs, dissertações sobre isso, por respeito à sociedade, à comunidade, para não aplicar uma psicoterapia louca, dissociada do meio, dissociada da comunidade, que não seja validada. Então é importante que quando vocês se dispuserem a estudar, e nós incentivamos demais isso, nós queremos que outras pessoas abracem umas às outras e nos abracem, sejamos abraçados todos juntos como uma comunidade, para que isso se desenvolva, porque é muito bonito ver como isso funciona. A imersão, o lugar da pessoa de visitar as outras polaridades, como a Mônica falou. Ela tem polaridades que precisavam ser visitadas. Só posso falar isso, hein, gente? É um sigilo. Só posso falar isso, viu, Mônica? E o que ela falou foi dentro de todo um jogo que já estava em andamento. A gente se conhecendo, a gente sendo afetado, afetando um ao outro. E aí surgiu essa concepção do campo, quer dizer, a concepção da relação, das experiências que estavam ali. E aí eu vou falar de um conceito fundamental também, especificamente da gestalterapia. O conceito de amor a gente está trazendo para a vida, é um conceito da vida. A vida saudável tem que ter algum amor, em alguma expressão, que é você simplesmente estar humanizado e ver o outro de maneira humana também. E na inclusão, basicamente, é incluir, não excluir. Parece óbvio, se a gente falar de inclusão, não excluir, mas é o que a gente faz, é o contrário do óbvio, muitas vezes. É incongruente. A gente precisa incluir a gente também no nosso amor, no nosso cuidado, senão esse cuidado fica incompleto. E aí vem uma coisa chamada que a gestalterapia fala muito, que é o saber da experiência. É um objetivo fundamental, um objetivo essencial de toda terapêutica dentro da gestalterapia, é facilitar para que o seu utente, aquele que está dentro de você, o grupo, seja quem for,
desenvolva o saber da experiência, que nada mais é do que um saber mais completo, mais atento, mais profundo, mais real, um saber que não é um saber qualquer ilimitado, é um saber de si no mundo, é um saber de si em que você inclui todo o seu ser, o seu corpo, sua integralidade na experiência de estar no mundo, porque a gente só tem o presente, gente. O passado é memória. O passado ele não existe mais. A gente tem o presente. O futuro ainda vai acontecer, também não existe. Existe o agora. Eu estou falando com vocês agora, quer dizer, eu estava falando do agora anterior, agora eu estou no novo agora, que acabou de passar, e agora estamos no novo agora, enquanto estou falando a palavra agora já passou, e agora temos outros agora. Bem, é confuso, mas é por aí. Não é simples a realidade é complexa também. Ela tem simplicidades e complexidades. Então, do ponto de vista teórico, a psicoterapia, a fenomenologia com o RPG, ele passa por um desvelar e uma transformação de papéis dentro dos quais o jogador tem que ter mais protagonismo narrativo muitas vezes. Senão o fenômeno que vem pra gente não vai ser dele, vai ser do mestre. Então o mestre não pode ficar narrando o tempo todo. O fenômeno, se o outro que é autêntico, o processo que vem do campo, que precisa ser tratado, o processo da psicoterapia, ele tem que trazer o jogador como uma espécie de farol para si mesmo. Não é o mestre muitas vezes que vai narrar, mas porque o saber da experiência é de quem ele está tratando. O mestre vai facilitar para que o jogador se descubra, se reencontre nesse saber da experiência de ser no mundo, de ser aí. Então, amor, saber da experiência, experimentar e viver. Psicoterapia envolve uma relação terapêutica que é incomum, não existe outro tipo de relação no universo senão a relação psicoterapêutica, mas tem que ter a presença, e a presença é a gente como ser humano de verdade. E ser humano de verdade sem estar amando é um descambo para a violência, para a agressividade desmedida. Então, respeito, amizade, presença, afetações que dão liberdade ao outro em vez de castrar o outro, dão liberdade ao outro. Tudo isso é uma forma de manifestação de amor. Para mim, eu me movo pelo amar. Eu estou aqui estudando RPG e psicoterapia e regestalterapia porque eu quero que isso cresça e contribua para o melhor possível para a vida das pessoas. O melhor que pode acontecer com a vida das pessoas. E eu vou agora passar a palavra para a nossa caríssima Zara Barbosa. Fez uma dissertação maravilhosa sobre RPG e fenomenologia, e ela vai falar sobre algumas questões práticas. E eu vou, se eu puder, vou me envolver também, porque eu me empolgo, aí eu quero, não, deixa eu falar também. Mas ela vai falar aqui e eu estou muito doido para ouvi-la também. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Sei que tá todo mundo aí comendo. Só me diga uma coisa, quem aqui não é psicólogo? Tá, então tá, temos um público. É mais pra gente saber aqui, né, por onde que a gente segue. Quem que é estudante de psicologia? Então, temos uma maioria aqui, né, de psicólogos ou aspirantes a psicólogos, mas temos também pessoas que não são psicólogos. Então eu imagino que sejam jogadores de RPG ou são apenas curiosos? Pelo tema, pelo jogo, já jogaram? Como é que é aqui? Todo mundo aqui já jogou RPG? Tá. Então, estamos falando de uma coisa que todo mundo conhece, né? Quando o Fred fala, né, que eu fiz uma dissertação, eu comecei a estudar isso. Eu sou jogadora de RPG desde a adolescência, né? Eu jogo desde os 15 anos. Não preciso dizer há quanto tempo. Mas depois que eu entrei, né, no curso de psicologia, me parecia que não tinha como eu separar uma coisa da outra, né? O RPG, ele fez parte da minha vida, do meu desenvolvimento, né, da minha adolescência inteira até a minha vida adulta. E quando eu comecei a estudar psicologia,
desde o início do curso eu sempre fui para a área de pesquisa, então me parecia, não existia uma possibilidade para mim que não fosse tentar pesquisar RPG, trazer a psicologia para olhar para o RPG. Eu defendi meu mestrado em 2017, então já faz um tempo. A minha orientadora, ela nunca tinha ouvido falar sobre isso, obviamente. Para quem é da psicologia, que não sei se você conhece, mas a minha orientadora foi Elza Dutra, que é da Fenomenologia Existencial da UFRN. A Fenomenologia Existencial é a abordagem que eu sigo enquanto psicóloga, desde sempre. Então foi com esse olhar que eu olhei para o RPG, que eu busquei estudar isso. E a minha dissertação, ela foi uma pesquisa com jogadores de RPG para ouvir para eles como é para você ser jogador de RPG. Para ouvir essa experiência, né? O que é que eles... e quando eu fui falar para a Elza, né? Eu queria pesquisar RPG, o que é isso, e eu fui explicar. E por que você quer pesquisar isso? Porque uma das primeiras coisas que a gente escuta é por que você quer pesquisar isso, né? De onde vem? E aí eu falei, porque o RPG teve uma influência gigantesca na minha vida e eu tenho certeza que não foi só na minha. Então, né, eu preciso pesquisar isso, ouvir de outras pessoas que não sejam os meus amigos, que eu sei que também teve influência na vida deles. E foi aí que eu comecei a olhar para isso, a buscar pesquisas nessa área, a estudar esse campo. Então eu estudo jogos, não só de RPG, mas toda essa coisa que envolve a cultura geek, que é um universo do qual eu faço parte. Eu estudo isso há muito tempo relacionado à psicologia para trazer isso nos meus atendimentos, né, dentro do consultório. E quando a gente fala do RPG, nesse caso que a gente usa ele como ferramenta, né, como um recurso, como uma forma de interagir com o nosso paciente, com o nosso cliente, seja como a gente for chamar, ele tem uma potência muito grande. Ele é um jogo que tem uma potência muito grande, como já foi falado aqui. A partir do momento em que você tem a possibilidade de criar um personagem e ser esse personagem durante algumas horas, né, durante aquele momento. E você pode ser o que você quiser. É tão ilimitado, né? Então essa possibilidade de ser o que você quiser ser, de poder colocar ali, na outra mesa falaram, né, acho que foi uma das pessoas que perguntou sobre o quanto que você coloca de você nesse personagem. Então, o momento da criação do personagem, né, você coloca muito de você ali, às vezes coisas que você é, às vezes coisas que você gostaria de ser, mas não tem coragem, às vezes coisas que você não é. Você faz coisas, às vezes um personagem muito oposto. E esse desafio de interpretar esse personagem extremamente oposto. Então, assim, tem toda uma questão e que não é algo que a gente pensa, eu vou criar um personagem muito diferente de mim. É uma coisa que vai tão natural que não está no campo da consciência necessariamente, que a gente tem consciência do que a gente está fazendo ali, mas a gente vai criando porque são tantas possibilidades de experimentar coisas, que a gente só aproveita essa oportunidade, esse momento que o jogo proporciona. Então, quando a gente joga por diversão, normal aqui, já tem tudo isso, tem essa potência gigantesca. Normalmente, os grupos de RPG, as pessoas que jogam em grupo, elas desenvolvem uma relação muito, muito próxima, né? Porque você está ali convivendo com aquelas pessoas, vivenciando aquilo tudo. Então, já se torna um grupo extremamente unido, já tem toda essa questão do que a gente se coloca ali, né? E quando a gente traz o RPG para a psicoterapia, a gente olha para essas coisas, né, com um outro olhar. Então a gente olha para a criação desse personagem, como que foi para você criar esse personagem? E aí a gente vai jogando, tipo, nesse momento em que você fez determinada escolha e aconteceu algo que não era o que você esperava, como que você se sentiu? Como que foi para você isso? Como é que é lidar com essas frustrações de não ter conseguido o que queria, porque os dados nem sempre permitem, né? A gente usa os dados, eu costumo dizer que os dados no RPG, eles são o exemplo da aleatoriedade da vida, né? Eles servem para trazer essa aleatoriedade que a nossa vida real já tem, de coisas que a gente não tem controle, né? Então, quando a gente traz a aplicação do RPG em terapia, a gente olha para isso, né? Para essas, não só para essa coisa da construção do personagem, mas para como o comportamento, como as suas ações, como as coisas que você vai fazendo ali naquela aventura, como que isso afeta os outros do grupo, como que isso interfere e muito de como que você
às vezes você imerge tanto naquele personagem e ele também te modifica. Às vezes você traz coisas daquele personagem para você, para sua vida, né? E eu lembro que na época da minha dissertação, né, eu sempre falava também para minha orientadora: o RPG mudou a minha vida. Eu era uma criança extremamente tímida, uma adolescente que não falava em público, que não falava com ninguém, que não apresentava trabalho. E hoje eu tô aqui, né? E eu sempre, a minha personagem, eu sempre falo, a gente jogava vampiros, eu sempre jogava com um Ventru. E Ventru é o oposto de timidez, né? Assim, para quem conhece o jogo, é um personagem que ele precisa ter sempre muito contato social, né? Ele tem que estar sempre ali interagindo com as pessoas, tentando, né, estar no topo da cadeia alimentar, digamos assim. Então era um personagem muito diferente de alguém tímido, mas interpretar essa personagem era fácil porque não era eu, era ela, né? Então essa coisa de que não sou eu, é o personagem, facilita demais. E eu não sem sombra de dúvidas, muito dela eu trouxe pra mim, porque eu fazia tanto, interpretava tanto, joguei tanto tempo assim, que à medida que eu ia interpretando, eu ia aprendendo também a ser um pouquinho assim. E recentemente, né, foi no início desse ano, a gente fez um grupo terapêutico, né, a gente fez online, porque foi eu aqui em Natal, os meninos em Recife, né, Valker e Fernando, e a gente fez um grupo terapêutico online com RPG. E no final, né, no momento lá da reflexão, um dos jogadores falou assim: eu descobri com esse personagem que eu posso ser a pessoa que chuta as portas às vezes. No caso, o personagem dele chegava chutando a porta e ele disse que ele não era essa pessoa. E aí ele disse: o jogo esse momento que me fez ver que eu posso ser a pessoa que chuta a porta de vez em quando, né? A pessoa que toma a iniciativa, que vai primeiro. E o RPG, ele traz essas possibilidades. Então, quando a gente utiliza ele no ambiente terapêutico, e aí, como o Fred falou, a gente não tirou do nada, né? Tem toda uma teoria que a gente se apoia, a gente tem esse cuidado que não é só ali naquela hora da sessão, a gente precisa também ter esse acompanhamento do que aquilo ali suscitou na pessoa, porque a gente também pode mandar ela para casa com aquele monte de coisa revestida sem ter esse cuidado, né? Então, quando a gente fala disso, é importante dizer que quando a gente escolhe utilizar o RPG na terapia, a gente precisa também ter esse cuidado terapêutico que faz parte da nossa profissão. Mas acho que o que a gente queria trazer para aqui, né, para conversar, são as possibilidades que o RPG traz, né, que ele tem, e o quanto que para a gente é importante pesquisar sobre isso, estudar sobre isso. Existem aqui no Brasil, a gente tem inúmeras pesquisas na área da educação também, né, na área da pedagogia. A gente tem alguns professores aqui que eu sei que utilizam o RPG em sala de aula, e é extremamente rico, porque você consegue engajar os alunos, né, à medida que eles vão vivenciando ali naquela aventura os conteúdos que eles precisam aprender. E a gente sabe que é muito mais fácil para o nosso cérebro processar e aprender, né, quando você se engaja ali, quando você está ali naquele meio. Então é uma forma de aprendizagem muito interessante. E a gente tem aí também, hoje em dia, bem mais do que na época em que eu fiz a minha dissertação, pesquisas na área de psicologia mesmo, cada vez mais psicólogos olhando para isso, né, e estudando isso. Então nós, os psicoterapeutas geeks, estamos tentando também construir isso de acordo com a nossa abordagem, com a teoria que a gente segue, né, para que a gente consiga também disseminar cada vez mais isso que é algo tão caro para a gente, né? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, fiquem à vontade para trocar com a gente, mas se quiser falar mais alguma coisa, Fred. Boa noite, gente. Me chamo Fernando. Estava dando um corre rápido ali fora, tentando ajudar dentro do possível na minha colocação com a criação do meu filho de 2 anos. Ele está junto com a minha esposa e minha sogra, todo mundo da família veio para cá, para Natal, por conta do evento, e eles estão se organizando agora para o ciclo da noite, né? Eu só queria dar uma fala bem rápida para 2 coisas. A primeira é compartilhar um estudo de caso, para assim dizer, um processo individual em que eu finalizei recentemente, há uns 2 meses atrás, com um paciente que eu acompanhava há mais ou menos uns 8 anos. Foi um rapaz jovem que comecei a atender com 12 anos e que ele tinha uma demanda
de relação, de conexão, de participação muito grande, um processo na família de uma descentralização, de uma desconexão, pais separados, ele não morava com os pais, morava com a tia, e tinha uma falta de uma figura de referência, de contato, e precisava muito do processo nesse acompanhamento de vida, mas ele não tinha nenhuma demanda específica no sentido de sei lá, não consigo dormir, por exemplo. Tinha algumas questões pontuais de insegurança, de autoestima, que faziam muito sentido dentro desse contexto de desorganização familiar, né, de fragmentação familiar, mas que ao longo dos anos, né, a gente passou muito tempo juntos, várias dessas coisas foram se fechando, né? Nós somos da Gestalterapia, a gente fala que as Gestalts elas vão se fechando também, né? Elas vão se concluindo. O processo serve também para ajudar a se perceber e favorecer o fluxo de seguida de vida, né? E num dado momento a gente sentiu que estava no processo meio... E agora? A gente quer estar junto, a gente não sabe para onde é que vai. Foi um dos momentos que a gente decidiu começar a jogar dentro das sessões. Era uma sessão individual e ele gostava muito de RPG, era muito jovem, eu também gostava, e pensou, bora jogar RPG aqui na sessão. Eu pensei, bora, vamos nessa, assim, vamos seguir as nossas sessões a partir de uma campanha de RPG. A gente chegou a fazer 3 campanhas, mas a última e mais importante foi uma campanha baseada na lore de Harry Potter. Ele estava numa vibe de ler os livros e curtir muito, e foi uma campanha, assim, para vocês terem ideia, que ele engajou tanto no processo, engajou tanto nas vivências, que ele chegou a fazer mais ou menos uns 250 desenhos sobre os personagens da campanha, sabe, os personagens que a gente fazia. Então a gente tinha um momento da sessão, aquele momento era tão marcante e é uma experiência tão profunda na vida dele, no sentido de viver aquele personagem, de refletir sobre as relações daquele personagem com a vida dele, que ele ia evoluindo no dia a dia, sabe? Num dado momento na vida dele em que ele começa a namorar, já tem seus 16 anos, o personagem dele também conseguiu um crush, começou a namorar também, e nesse processo a gente fechou a nossa campanha recentemente, há 2 meses atrás, né? Com ele justamente dando alguns passos de autorização de vida, de busca de independência e de se formando em Hogwarts, né? Então foi o fechamento dele na escola de magia, foi ele evoluindo no processo do relacionamento dele, fazendo um pedido de casamento para a namorada dele e fechando esse ciclo, fechando os processos da relação das relações que ele tinha no mundo. Foi maravilhoso, assim, o quanto que a gente conseguiu encerrar todos os pontos da campanha e se despedir muito bem, assim, se despedir de braços abertos, um camarada que eu gosto muito. E quando a gente finalizou tudo, a gente fez junto um desenho dele no casamento dele em Hogwarts. Foi o último desenho da campanha, sabe? Estar nessa experiência, assim, trazendo a potência dessa vivência lúdica para um processo individual é maravilhoso, porque você consegue, a partir de uma linguagem que conecta com o afeto, que conecta com projetos de vida, que se a gente estivesse discutindo ali, por toda uma questão de timidez, por toda uma questão de trava, por toda uma questão de resistências, de muitas vezes eu chegar a perguntar para ele, e aí, cara, como é que tu estás? E ele, não, estou normal. E aí a gente transformou a palavra normal em proibida no processo. Você não tá proibido de falar que está normal. Fale qualquer coisa. Você fala que está azul, fala que está estranho, normal, não cola. E aí, foi daí veio o movimento do como que o RPG foi mudando o processo, né? A gente estamos com algumas mesas agora que vamos tentar jogar com quem estiver disponível, quem estiver interessado. Eu vou estar junto com o Walker mestrando uma mesa utilizando um sistema americano que foi traduzido para o português. É um sistema bem simples chamado Todo Mundo é Zero. É um sistema desafiador porque é um sistema PVP. Assim, funciona quase como uma espécie de jogo de tabuleiro, onde todo mundo vai tentar, de uma forma ou de outra, jogar contra os outros pares na mesa para ver quem que vai ser a personalidade vencedora da sessão de jogo. Cada pessoa que joga com uma personalidade do Zé, com uma voz intrusiva, basicamente. É um pensamento intrusivo. Então, você escolhe um pensamento intrusivo, descreve ele, escolhe algumas habilidades
e você vai tomando o corpo do Zé e tentando realizar suas obsessões. Essa é a lógica do sistema. Achei maravilhoso, a temática dele se remete à questão de saúde mental e quis trazer para a gente dar o corre, né? Vamos ter também uma mesa junto com o Fred, né? Que lindo estar aqui com vocês hoje, né? Poxa, que mesa potente, é muito bom estar com vocês. Eu sou muito suspeito para falar, tá? Meu grupo, particularmente, me autodenomino CEO, brincadeira. Então, a ideia aqui é que acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Se alguém quiser. A gente tinha pessoas que tinham se inscrito anteriormente que não perguntaram. A gente tem a primeira ali atrás e depois mais umas 2 pessoas. Ele aqui, você mesmo que está em pé, venha. E aí depois a gente vai rodando o microfone, né? Boa noite. Eu fiquei curioso sobre esse grupo que meu professor Mariano, dono daqui, me tinha apresentado essa ideia. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa área de RPG, porque eu até choquei um pouco, mas era uma versão criada eu e meus irmãos, então eu nunca joguei de verdade RPG, aqueles que tem um livro, o esquema todo completo. Mas eu queria saber, assim, uma construção de 2 perguntas, se vocês não se importam. A primeira, como essa ideia de construir esse grupo de pensadores de saúde mental e trazendo o RPG como um dos repertórios, e o que vocês conquistaram ou o que vocês já conquistaram em, tipo, não sei quanto tempo esse grupo foi criado ou quanto tempo teve, mas eu estava curioso e queria conhecer um pouquinho mais sobre esse grupo. Então, a gente se conheceu pessoalmente agora, né? Porque os meninos, Valgue e Fernando, são de Recife, eu e o Fred moramos aqui em Natal. Na verdade, Valgue sempre conta essa história, né? Porque foi ele que me encontrou, porque ele leu a minha dissertação, ele estava se interessando a estudar RPG e psicologia, estava fazendo, né, as pesquisas que a gente faz, revisão bibliográfica. Ele encontrou a minha dissertação, ele leu a minha dissertação e ele começou, tipo, eu quero conversar com essa pessoa, quero saber quem é. E aí uma pessoa que estudou comigo na faculdade ele se encontrou com ele pelo CRP lá de Recife, no Conselho de Psicologia lá de Recife. E aí ela falou, eu conheço ela, sei quem é. E aí assim ele foi, através, né, dos contatos, ele conseguiu falar comigo e a gente começou a conversar sobre isso. Eu sempre falo, é muito estranho, né, porque a primeira vez que a gente foi conversar foi uma conversa pelo Meet, né, online. Ele estava com a minha dissertação toda grifada, cheia de post-its. Meu Deus, que sensação estranha, né? Eu nunca tinha passado por isso, mas enfim, a gente conversou muito. E aí ele falou, tem um amigo meu também que gosta dessas coisas. A gente começou, por que a gente não se junta para conversar sobre isso, para falar sobre psicologia, sobre RPG na nossa abordagem, né, da fenomenologia, da Gestalt, porque no Brasil a gente tem, principalmente em São Paulo, a gente tem um eixo de psicólogos muito forte, assim, que estudam isso, mas é na abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que não é a abordagem que a gente segue, então é outro viés. E aí, tipo, por que a gente não se junta, então, pra gente conversar e estudar e trocar? E aí foi assim que a gente começou. A gente se encontrava, fez um servidor no Discord, a gente se encontrava online, né, pra conversar sobre isso, e a gente começou projetos. A gente criou uma sessão, fez um playtest com algumas pessoas conhecidas para jogar RPG em grupo, online, ver como que funcionava. Depois a gente, foi legal, deu certo, a gente criou um grupo, fez um dia de imersão de RPG, um grupo que, né, de terapia online. Então a gente começou assim, então, de projetos. A gente fez isso e aí foi quando a gente soube que Fred tinha feito um TCC. Aí, tipo, uma pessoa de Natal fez um TCC na área de RPG e psicologia. Ele fez um workshop, né, pra isso. E aí, tipo, chamamos Fred para fazer parte, começamos também a conversar. E aí surgiu o congresso agora de psicologia que teve essa semana aqui em Natal, né, de psicologia e fenomenologia. E aí, tipo, a gente,
os meninos iam vir para Natal, então vamos fazer esse evento. Então esse evento é um projeto da gente. Então nós ainda estamos nesse caminhar e construindo isso com pessoas que se interessam pelo tema também, né, fazendo as coisas acontecerem. No dia 10/10 estaremos na Bienal do Livro em Recife, né? Então se alguém aqui é de Recife ou conhece pessoas de Recife que tem interesse no tema, por favor, falem da gente também, né? Estaremos também na Semana de Integração de Alunos de Psicologia da Universidade Católica, que é a nossa PUC lá de Recife, né? A gente tem um apreço pela Católica, pela Unicap da gente, e a gente tem muitas ideias. Essa é a questão. O que a gente vai fazer com isso, né? Então, como um grupo que pensa, como um grupo que produz, como um grupo que atende em clínica, a gente tem experiência, a gente tem muita ideia, tem muita troca, e a gente também está nesse passo. O que fazer com isto? E muito provavelmente a gente quer escrever, a gente quer ir para o evento, a gente quer fazer o workshop. Então, fiquem ligados que eu acho que a gente vai ter muita história para escrever. Essa é a ideia, tá? Eu queria só deixar um detalhe, né, que é porque assim, um dos projetos que está em andamento é a construção de grupos terapêuticos baseados em RPG que sejam contínuos, né? O pessoal daqui de Natal, né, o Fred e a Zara, tem esse interesse em montar um grupo por aqui, então a gente eventualmente deve publicizar isso, deve organizar, deve criar um processo de inscrição, né? Lá em Recife a gente está estudando essa possibilidade também, já pensamos em vários modelos diferentes, em como organizar para um público-alvo específico, em que tipos de processos a gente vai tentar fazer para deixar esse projeto mais direcionado, mais eficiente, mais alinhado, mas isso tudo leva muito tempo. Então a gente temos uma reunião regular todas as semanas, nas quintas-feiras, 2 horas. Então isso é uma das coisas que eu acho que foi determinante para que tudo isso acontecesse de um jeito ou de outro, foi que a gente está há 1 ano, né, se encontrando toda semana. Muito raro a gente pegar uma semana que a gente desmarque, que não role, que ninguém consiga entrar. Então esse movimento de a gente estar se encontrando frequentemente, sempre mantendo um projeto em pauta, sempre tendo algum direcionamento, e esse evento de hoje, por exemplo, a gente está gestando ele desde o começo do ano, né? Então a gente vem pensando, articulando, construindo, roteirizando, né? Escrevendo, testando, fazendo diversos tipos de atividades para chegar aqui na mesa e poder dizer, pô, a gente está no corre, né? A gente está de fato tentando construir, a gente está tentando colocar isso em prática, e basicamente é um jeito de buscar fazer com que a linguagem da psicologia, a busca por estratégias de saúde mental, elas apareçam de uma forma mais acessível, de uma forma mais divertida, de uma forma mais engajante, mais interessante, e que ela seja mais viva. Essa é a ideia. Oi? Todo mundo falou, eu quero falar também. Gente, nós, só para acrescentar, nós 4 somos professores. Já temos uma certa experiência, o Val, que é a Zara, o Fernando e eu, um pouco menos, mas tenho também. O Val que trabalha muito em metodologia também, eu trabalho na universidade, gosto de experimentos, gosto da área social. Todos eles têm uma pegada também, no sentido de estudar a epistemologia, a fenomenologia, a psicologia como um todo. E aí nós somos psicoterapeutas geeks porque nós nos envolvemos em estudar também otaquice, tudo que for geek, tudo que for nerdice, a gente vai estar animes. Então a gente quer realmente contribuir com a psicologia, com o mundo, criando coisas que possam ser usadas para o bem das pessoas. Então isso é que, assim, eu me uno com isso. E eu me encontrei aqui nesse grupo aqui porque eles são muito legais, muito divertidos, pessoalmente falando. E uma das conquistas que eu acho mais maravilhosas da gente são vocês aqui. Uma conquista mútua, digamos assim, né? Então, vocês estarem aqui com a gente é muito especial pra gente. Tá? Quero agradecer. Não é só diplomacia, quero agradecer a vocês todos. E quero agradecer a mim por estar aqui também, porque senão o meu agradecimento seria incompleto.
Queria só dizer que ele jogou persuasão e vocês caíram, tá? A gente tem algumas perguntas aqui, vamos passar, né? Deixa eu só fazer isso. Olá, boa noite. Primeiramente, agradecer pela fala, né? A pergunta vai para as duas mesas, porque me tocou, a primeira mesa me tocou e vocês entraram no assunto, né? Que amor é um tema muito importante para mim, né? E amor para mim tem a ver com Bell Hooks, ela tem um conceito de amor que é a ação, né? Amor não é um sentimento, amor é uma construção de ação. E nada melhor do que o RPG para a gente fazer essa construção mútua, né? Mas tem um amor específico que me toca, né? Que eu já perdi no sentido de o consulente ele não voltar para minha clínica 2 vezes específicas, particulares, que tem a ver com a psicose. E vocês falando me deu vários insights, porque qual é o conceito principal da psicose? É que a psicose ela é uma desorganização dos afetos para não se identificar. Mas essa desorganização tem a ver com uma padronização neurótica que a sociedade impõe. E a construção, como Nise da Silveira faria, é uma reconstrução do ambiente para que a expressão possa ser colocada para a psicose. E eu fiquei pensando na fala de vocês, tanto no amor, mas as meninas que trabalham em saúde, né? Eu fiquei pensando, se eu tivesse esse conhecimento de RPG, talvez eu tenha feito algo por eles, né? Porque a falta de amor que eu tinha não era por não querer, era por não ter repertório para se abrir para o mundo da psicose. E eu não tinha esse espaço de expressão que a Nise da Silveira teve e que o RPG eu acho que é uma boa sacada, né? Então, agradecer a vocês e queria saber se vocês têm alguma experiência com psicose, porque agora eu fiquei muito interessado em utilizar como espaço de expressão e de amor, né? A gente tem um plano da criação do CAPS Psicoterapeutas Geeks. Gente, essa é uma pergunta maravilhosa e ao mesmo tempo labiríntica. A experiência que eu tenho com ajustamentos psicóticos é que, principalmente, antes de tudo, são seres humanos. Então, se você os acolhe, os recebe como humanos que são, fora da psicofobia, fora do estigmatismo, estando em surto ou não, sendo visível ou não, que eles estão em algum ajustamento psicótico, é preciso que você aplique o amor. Então, assim, não é que você... Não sei se você não tinha repertório, mas é a liberdade deles também, entendeu? Você não podia, talvez, fazer nada, né? Não há como saber. Porque a gente tem que respeitar a liberdade da pessoa, do indivíduo, do ser humano que está dentro da gente. E porque está fazendo ajustamento psicótico, não é diferente. É claro que tem os protocolos que o RPG ainda precisa construir em termos de estudos. A psicanálise, todas as terapêuticas, elas se iniciam como algo mais fácil, cuidar da pessoa que faz ajustamentos neuróticos. Mas não quer dizer que no meio do caminho não vai fazer um ajustamento psicótico. Para a gestalterapia não é estrutural. A pessoa não é psicótica, acabou-se. Ela está na psicose ou está na neurose, dependendo do ajustamento que ela está fazendo. E depende do momento da vida, depende de muitas coisas. Portanto, eu não sei se é inferência você dizer que não tem repertório. Aqui eu estou discordando amorosamente. Talvez você não tenha como fazer essa inferência, na minha visão. E é justamente isso. Diante do nosso utente, nós não temos como fazer certas inferências. O que é inferência? A lógica de raciocinar, interpretar, deduzir o que é, o que deixa de ser. A gente não sabe o que é, o que deixa de ser. A gente sabe facilitar que ele se descubra. Nosso protocolo maior é que ele é um ser ali de multicomplexidade. Ele é um ser que tem muitos ali representados no corpo dele, naquele aqui e agora que está com a gente, naquele presente, transiente, concreto, né? Como se eu estivesse lendo Heidegger, mas é Heidegger que diz isso, presente, transiente, concreto. Enfim, eu diria que ele precisa ser estudado.
Nós não temos, no geral, uma noção real de como unir o RPG no ajustamento psicótico, mas não devemos nos furtar de estudar, de pesquisar, de procurar validações. E se estivermos no meio de uma campanha terapêutica e surgir o ajustamento psicótico, a gente não vai poder parar no meio do caminho. A gente vai poder, não, para aí, você está fazendo ajustamento psicótico, volta para o neurótico, por favor. Não tem como fazer isso. Então, é ter, novamente, como Laura Pels diz, e Paul Goodman assinava embaixo, não improvisar, trazer epistemologia, saber que com a psicose muito funciona o silêncio, o deixar ele preencher a própria lacuna, contornar, deixar que ele fique à vontade até certo ponto, não discordar, não fazer uma contraculturação, mas fazer uma paraculturação, estar do lado dele, lançando luz a uma novidade que ele precisar receber naquele momento. Então, para a gestalterapia é awareness, na minha opinião, é o saber da experiência. Estimular que ele se encontre, se reencontre, trazendo alguma novidade para ele, sem discordar dele, mas permitir que ele se reencontre. Então, se surgir o ajustamento psicótico, vamos lá, a gente tem repertório, sim, mas não vai poder fugir da liberdade dele, das certezas que ele quiser desenvolver. Então, é uma pergunta difícil, labiríntica, porque a gente teria que discutir todo mundo junto aqui várias coisas, várias horas, cada um com sua singularidade, com sua visão de mundo, de pessoa, com sua visão de psicologia, porque o terapeuta pode ter uma abordagem, mas cada terapeuta tem o seu estilo também. Eu posso ser um gestalterapeuta, ele gestalterapeuta, mas nós temos estilos e dentro do arcabouço, do leque do que podemos utilizar, nós preferimos umas coisas em vez das outras. Então, o RPG é um experimento, é uma base de experimento para se utilizar. Então, gradação, ir com cuidado, ir de pouquinho, saber o que vai aumentar, o que vai diminuir, a epistemologia que a gente estuda, mas principalmente a nossa presença, não tem como escapar. Novamente, não creio que fosse questão de repertório, mas você achar isso talvez diz da sua honestidade em querer melhorar, em aprender. Acabou o tempo, né? Acabou o tempo. Você está certíssimo, eu falei demais. É o meu ajustamento, falei demais. Obrigado, viu? Foi uma pergunta linda. Obrigado. Passar a palavra para a Liliane Félix. Com muita honra. No contexto do CAPS, a psicose ela está sempre por ali, né? A gente está sempre dialogando com a psicose. Nos grupos, não são só pessoas que estão nessa vivência psicótica. A gente estimula que seja um grupo diverso. E a vivência psicótica também faz parte do grupo. E falar de psicose, quando a gente pensa no CAPS, é a gente propor que a sociedade mude para que ela possa... que a vivência psicótica seja parte da sociedade, que as pessoas, né, que estão vivenciando por algum momento ou na vida a psicose, ela seja incluída na sociedade, não como alguém que traz um transtorno, que tem um problema, mas que essa experiência ela é válida e ela faz parte da sociedade e que ela também traz conhecimentos, ela também traz potências para a vida da sociedade. Então, a proposta dos CAPS é que a psicose ela faça parte do mundo, que ela exista no mundo e que ela tenha direito de existir no mundo. Então, a gente vai ter sim na mesa algumas pessoas que estão ali naquele momento delirando, alucinando. A gente faz o que o Fred está contando, né? A gente acolhe, a gente está ali com aquele sujeito, a gente oferece a nossa presença. Cada um vai mostrar pra gente qual o caminho que a gente vai seguindo. Pode ser, por exemplo, que a gente experimente no RPG conversar com essas vozes. Pode ser que dê certo, pode ser que não. A gente vai se aventurando, vai experimentando e encontrando com esse sujeito a forma de lidar com isso. Belíssima fala. Obrigado. Acho que nós temos mais 2 pessoas para perguntar e aí a gente encerra, porque senão a gente passa muito do tempo, né? Tem Pablo, né? E tem Marilyn, né? Acho que Pablo tem o pedido primeiro, depois você. Olá, boa tarde a todos, obrigado pela fala. Eu me chamo Pablo, né? Sou da educação, sou professor, estou aqui de penetra, escutando algumas coisas assim, meio que sem entender, mas estou aqui do lado.
E, enfim, escutar a mesa me fez traçar vários paralelos assim, com a minha atuação profissional e também minha atuação enquanto pesquisador, tentando ver como os campos têm essas semelhanças, essas aproximações, enfim. Quando o Fred fala, né, sobre o amor, enfim, me lembro muito Paulo Freire, né, que fala muito sobre amor, sobre amorosidade. E eu lembro, acho que, se não me falha a memória, ele traz uma definição algo como o amor é essa intercomunicação entre pessoas que se respeitam, sabe? Então isso eu vejo muito na prática da RPG. Quando Zara fala dessa aproximação, na verdade dessa indissociabilidade entre a psicologia e o RPG, eu não consigo separar, eu também não consigo separar a educação, o RPG. Mas, e aí tentando ver como é que vocês lidam com esse paralelo, eu sinto que na minha prática, talvez esse movimento que vocês estejam fazendo aqui já responda essa pergunta, mas eu sinto que na minha prática, então, pensando no RPG como um todo, de uma forma mais ampla, são ideias que ainda têm muito estigma na sociedade, enfim, e na minha prática eu sinto muita resistência. Eu acho que tanto na educação quanto na psicologia, quando você tenta fazer talvez algo que é diferente do tradicional, a resistência é meio que natural, né? Então eu sempre me pego tendo que explicar, seja para os pais dos meus alunos ou para a comunidade escolar, o que eu estou fazendo, porque não é só brincar por brincar, enfim, várias questões, né? E aí eu quero saber de vocês, enfim, na prática de vocês, no cotidiano, o que é que vocês têm feito para tentar talvez furar essa bolha ou trazer mais gente para essa bolha, levar a palavra da RPG para mais gente, mais ou menos algo nesse sentido. Obrigado. Então, eu gostaria de começar dizendo que a gente sente e acolhe também esse lugar, tá? Que muitas vezes a gente é o esquisito no rolê. E aí, compreender isso, às vezes é, por exemplo, querer trabalhar com um adolescente que já está há tanto tempo jogando, que já conhece tantos sistemas, já tem homebrew e tudo, e aí chega um pai ou uma mãe e diz assim: olha, ele só quer ficar nesse computador, e quando eu tiro o computador ele só quer ficar nesses joguinhos. E ele diz: vamos lá. Primeiramente a gente tem que respeitar, a gente tem que falar que não é só hobby, mas que pode ser interessante, que pode ser terapêutico. E aí a gente vai ter que fazer sempre um jogo de... Às vezes, quando esse adolescente está melhorando, os pais começam a ficar com raiva porque ele começa a ter mais autonomia, possibilidades, existe uma abertura de possibilidades e desvelamento do mundo para essa pessoa. Então a gente vai sempre ali jogando. O que a gente faz quando há preconceito com a gente em algum espaço? Ou quando alguém tem uma palestra grande e fala mal do RPG? Se a gente tem a possibilidade, a gente fala. A gente testemunha do RPG. Porque o RPG, ele entra na nossa vida e realmente modifica a nossa vida. Ele melhorou a nossa vida. A gente consegue crescer jogando. E aí, por exemplo, quando você fala de educação, a gente tem alguns trabalhos legais. Tem um cara que chama André Guerra, no Recife, que é professor de biologia, e ele tem trabalhado muito essa questão do RPG dentro de sala de aula. Então, talvez que o RPG pudesse ser muito melhor em matemática do que eu nunca fui. Tá? E aí, assim, não é uma autocrítica, não, mas é só compreender que eu nunca gostei do formato tradicional. Eu nunca me encaixei no formato tradicional. A minha condição e a forma com que eu estou no mundo, ela não é pronta para isso. E aí, quando eu gostaria de ter alguma coisa mais personalizável, ou que eu pudesse ter uma experiência interessante, me era negado. Então, hoje, a gente vem como resistência. Então, a gente está lidando o tempo todo, muitas vezes sendo xingado, mas a gente está acolhendo, e a gente está aceitando e evoluindo. O ruim é, vamos fazer isso de qualquer jeito, que é o que a gente não quer. A gente é o chato da ética, a gente é o chato do comitê de ética, do código de ética, das normas éticas. Então, para a gente poder fazer qualquer tipo de experimento, a gente tem que ter muito cuidado. Assim, ancorado em ciência, ética, direitos humanos e a possibilidade que a gente tem de crescimento com o outro, a gente vai evoluindo, né? Eu acho que a ideia é essa. Uma coisa também que a gente
aqui, né, fazendo esse evento, numa loja onde tem pessoas que jogam, então assim, todo mundo sabe do que é, e aí, tipo, se interessa também para falar sobre psicologia e isso, né? Mas a gente também tenta buscar espaço em outros locais. A gente acabou de sair de um congresso internacional de psicologia fenomenológica, que uma das palestrantes, tipo, uma palestrante internacional, tipo, da palestra central, falando sobre redes sociais, sobre essa coisa do virtual, né, levando para esse lado, e aí tem uma hora que ela vai lá e utiliza um exemplo de 20 anos atrás de uma pessoa que jogava RPG e cometeu assassinato nos Estados Unidos. E aí, tipo, pô, sério que a gente tá vendo isso aqui, tantos anos depois, e tipo, a gente lá, meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo isso. E aí nesses momentos convocantes, quando a gente tem a oportunidade, a gente pede a palavra, né, e fala. Mas uma outra coisa que eu vejo, e aí é uma experiência que eu estou tendo, é de buscar outros ambientes para falar sobre isso. Então, por exemplo, já fazem os 2 últimos eventos que teve, eu não sei se alguém aqui conhece, que chama GoRN, que é um evento do Sebrae, né, de empreendedorismo e inovação. Nos 2 últimos que teve, tipo, tem espaço para palestra, eu quero falar de jogos e saúde mental. Ah, me bota aí. Eu saio catando, né? Saio pedindo. Então, no de 2023 eu falei sobre a influência dos jogos na saúde mental. No do ano passado eu falei sobre RPG e psicologia. E assim, é onde você consegue atingir um público que não necessariamente é o público dos jogos. Eu lembro que nessa de jogos e saúde mental foram muitos pais, porque, tipo, quero ver o que é que vai falar de influência de jogo na saúde mental, deve ser coisa ruim. E aí, tipo, quando chegou lá, né, toda a conversa, e aí, então a gente vai cavando mesmo esses espaços que não são só necessariamente onde estão os nossos pares, onde estão os geeks, as pessoas que gostam disso, mas também buscando difundir nesses outros locais. É uma forma também que a gente encontra de falar sobre isso e de levar essas possibilidades, inclusive para que os próprios pais entendam os filhos que jogam. Me sinto contemplado. Gente, boa noite para todos e todas. Primeiro um presente, né, ganhar vocês, né, ontem, que eu conheci vocês ontem, então um presente realmente, né, sou psicóloga, professora universitária também. E aí, perguntei o nome dele, Eric. A pergunta dele é um pouco do que a gente conversou ontem, né? E aí eu vou pegar o que Fred iniciou falando do amor. E a Nise fala... Tá, então tudo bem, Eric e Fred. Amélia, desculpa, então Amélia, amor, desculpa. Então, a Nise fala do afeto catalisador, né? E eu queria pegar justamente a Amélia, o que ela trouxe de exemplo. Eu sou uma pessoa que nunca joguei RPG, tá? Eu vim hoje, falei pra eles que eu vim curiosa, tá? Pra poder realmente ver como é que isso é usado, né? Como é que se joga primeiro e como é que se pode ser usado na clínica, entendeu? Então, assim, o que é que eu queria trazer do que a Amélia disse? Pelo que eu entendi, entra na mesa, vive o personagem. E aí... alguns saem da mesa com algo do personagem, mas alguns podem sair da mesa com algo fissurado, né, do personagem, algo quebrado, que é essa quebra que é a psicose, né, a fragmentação com a realidade. Quando eu digo isso, não quero de forma nenhuma demonizar RPG, ao contrário, eu estou aqui tentando justamente conversar com vocês. Eu acho que vocês são, eu disse a vocês ontem, assim, vocês são muito, vocês são não só corajosos, mas vocês são realmente pioneiros. Então, eu acho que tem muito a desvendar e eu vejo responsabilidade nisso. Mas é algo para a gente pensar, porque se alguém faz uma fissura durante o CAPS, por exemplo, que eu faz durante o CAPS, tem surtos que você não consegue controlar na hora, que não dá para manter o jogo, entende? Então, a pessoa realmente, ela sai da mesa e sai fragmentada. Mas não estou tirando a possibilidade, e acredito nisso, pelo afeto catalisador, que algumas pessoas vivenciam a mesa e saem realmente melhor, entendeu? Então é isso que eu queria trazer para discutir. Não sei se tem resposta, acho que não é resposta, mas é uma discussão que eu acho importante, que o Eric trouxe, que eu aprendi muito com a Amélia, ela falando na questão do jogo, né, de entrar e sair da mesa. Parabéns, gente.
Então, vamos... Oi? Vamos costurar rapidamente, antes da gente passar. Uma das estratégias possíveis que a gente imagina é uma figura de um coterapeuta dentro de uma mesa. Porque, né, como a gente tem feito, como a gente está fazendo aqui de formato muito experimental, um coterapeuta, ao entender ou compreender que há uma necessidade de, por exemplo, um escuta um a um ali, numa situação de crise ou um grande problema, o coterapeuta vai chegar junto e vai dizer: eu gostaria de sair da mesa. Quem está jogando, joga e está assinando embaixo porque quer continuar. Agora, se você não tem força para dizer, ou você começa a chorar do meio do nada, a gente pode sair dessa mesa e pode trabalhar aquilo. Então veja, a gente vai sair com demanda. Demanda para onde? Terapia. Isso. E aí a ideia aqui é que a gente possa estar sempre com um olhar cuidadoso, né? Um olhar ampliado para as necessidades e as possibilidades que a gente vai ter ali. Eu concordo com tudo que vocês estão falando aqui, inclusive com o que o Valca acabou de falar. E a gente, no TCC da gente, eu, Rafael Figueiró, Rafael Pontes, a gente fez um TCC de formação do Gestalten, para nos tornarmos Gestalt terapeutas. E a gente criou uma ferramenta dentro da ferramenta chamada Momento Awareness, que é a possibilidade, que Léo estava lembrando aqui, que eu já conversei isso com ele, a possibilidade de qualquer jogador, ou até mesmo os narradores, os terapeutas, tomarem a palavra dentro de um insight, de uma coisa importante que eles querem expressar para o grupo, uma coisa que estiver convulsionando dentro de algum deles. Tem um token, né, que no caso foi um relógio vermelho bem chamativo, bem cheguei, que não sei porque foi um relógio, mas acho bem icônico. A pessoa tomava o relógio para si, e dizia: eu quero falar. Então isso é uma coisa que libera certas tensões. A pessoa que não está tensionada, prestes a fissurar talvez, ela vai pedir: eu quero falar. Então tem as teorias da laxitimia, tem várias teorias que tratam da fala como uma coisa catártica, uma coisa que previne certas fissuras, como você usou no termo. Então, o que nós podemos fazer como coterapeutas e terapeutas é cuidar. Agora, o jogo da vida, a pessoa pode engatilhar em qualquer coisa, seja RPG ou não RPG, dentro de onde for. Uma aula, por exemplo, uma aula que mexe, o curso de psicologia vivencial, muita gente já viu acontecer. Agora, nós não podemos deixar de usar a ferramenta porque tem certos riscos, porque tudo na vida é risco, né? São muitos os perigos dessa vida para quem tem paixões, né? Dizer os poetas Fernando Pessoa, se não me engano, né? Então é o que eu quero falar. Já falei demais, vou dar a palavra aqui para alguém aqui. Então, vocês gostaram, gente? Sim. O que vocês acharam da minha mediação? Mas pronto. Então, estamos aceitando sugestões, comentários e feedbacks. Caso vocês queiram, cheguem junto, sigam a gente no Instagram, sigam todos os nossos apoiadores também, para que eles possam apoiar novamente, né? E muito obrigado a todo mundo que colou, que chegou junto, que está aqui com a gente, que fez pergunta. E bora jogar, né? Acho que todo mundo está querendo esse momento. Vamos embora e até as próximas, né? A gente vai ter pelo menos 3 mesas, né? Até onde eu sei, a gente vai ter uma mesa que a figura do Fred e a Zara vão estar em frente, que eles vão estar trabalhando também RPG terapêutico. Eu e o Fernando, a gente vai estar com outra mesa, que é o do Zé. E a gente vai ter mais uma mesa, que é uma mesa que não é terapêutica, mas é de RPG, caso também vocês interessem. Estamos aqui para jogar também, né? Tem uma sugestão. A história de Deus enfrentando Freud. Eita, é bom. Essa aí é bom, tá? Então é isso. Então é isso, obrigado pessoal e vamos embora para os próximos, tá?